Fala, meus amigos, hoje eu tô aqui para contar um pouco sobre a minha história, o que eu tenho de bagagem, o que eu já fiz de positivo nessa vida, o que eu já fiz de negativo também. E eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito para você. Se você curte esse tipo de conteúdo, já comenta aqui embaixo, deixa aí sua opinião, o que você quer ver aqui no canal também. E eu espero que esse vídeo agregue muito para você, de coração mesmo, tá? Começando, eu quero fazer esse vídeo também para deixar para daqui a uns 5 anos, 10 anos, eu mostrar para os meus filhos e falar, olha, teu pai, ele não conseguiu nada de mão beijada, ele realmente correu atrás, ele teve que abrir mão de muitas coisas para conquistar tudo que vocês têm hoje. Então, se hoje vocês têm essa vida tranquila, é graças a seu pai, que ele também abriu mão de muita coisa, juntamente com a sua mãe, para conquistar o que vocês têm hoje. E esse vídeo eu vou deixar ele salvo aqui. E começando, eu nasci aqui em Cajamar, em São Paulo, atualmente próximo da onde eu moro hoje. E depois eu morei aqui até meus 10 anos por aí, até 10, 11 anos. E nessa época foi uma época que os meus pais se separaram. O meu pai acabou ficando aqui em São Paulo por um tempo, minha mãe acabou se mudando, e aí foi cada um para um canto. Aí depois de um tempo, o meu pai resolveu morar no Paraná. Aí eu fui também, minha irmã também foi. Aí morava meu pai, morava eu e minha irmã. Nessa época eu tinha uns 11 anos, 12. E quando eu cheguei no Paraná, eu gostei muito da cidade, porque lá eu só estudava e jogava futebol. Eu sempre fui muito fissurado por futebol. Eu jogava futebol de manhã, jogava futebol à tarde e à noite. Só parava quando eu tinha que estudar e para comer de vez em quando. Que eu não gostava nem de parar, eu gostava de jogar o dia todo e andar muito de bicicleta. Aí depois dessa época eu joguei muitos campeonatos, joguei muito no Paraná, eu ia para diversas cidades jogar futebol, que eu curtia demais. Inclusive eu joguei um tempo na escolinha do Atlético Paranaense, aí depois acabou que eu não foi virando mais, aí eu larguei de mão também. Aí depois de uma época, o meu pai, que ele morava na cidade, lá no Paraná, ele foi e migrou para morar no sítio. Aí eu morei um tempo no sítio, aí depois eu pensei, eu falei, cara, eu acho que aqui no sítio não é o lugar que eu vou me adaptar não. Aí eu saí do sítio e fui morar com a minha mãe em outra cidade. E quando eu cheguei para morar com a minha mãe falou simplesmente assim para mim, Wesley, você pode vir morar aqui, só que quando você chegar aqui, você vai precisar trabalhar. Eu já tinha ali meus 15 anos, e eu falei, não, tudo bem, eu vou morar com você, eu vou trabalhar, eu vou conquistar minhas coisas e tudo mais. Porque ela falou, ó, Wesley, você pode vir aqui, mas eu não vou ter condição de manter tudo pra você. Você vai precisar trabalhar para comprar suas roupas, comprar as suas coisinhas. Eu falei, perfeito. Aí eu comecei a trabalhar numa lanchonete. E nessa lanchonete eu aprendi muito, porque foi nessa lanchonete onde eu abri mão de muitas coisas. Tinha a galera da minha escola que eles iam lá nessa lanchonete que eu trabalhava, enquanto eles estavam comendo lanche, tomando sorvete, dando risada, eu estava trabalhando. E teve épocas de feriado, época de virada de ano, meus amigos tudo aproveitando lá, curtindo, e eu trabalhando. Eu passando a noite inteira trabalhando, era 3, 4 horas da manhã, eu trabalhava como atendente. E eu me orgulho muito disso, porque foi ali que eu aprendi realmente a dar valor no meu trabalho e valorizar a minha trajetória e valorizar o propósito que eu tinha. Porque naquele momento eu só pensava numa coisa: cara, eu tenho coisas para conquistar. Eu preciso comprar minhas roupas, eu preciso estar trabalhando para poder pagar meus estudos daqui a um tempo. A maior felicidade para mim naquela época também foi poder pagar minha carteira de motorista à vista. Eu fiz 18 anos, um pouco tempo depois, eu já consegui pagar minha carteira de motorista à vista. E na época eu recebia tipo R$ 1.000, a minha carteira de motorista foi 2.000 e pouco. Eu cheguei, consegui pagar à vista, consegui fazer as aulas e eu me senti muito feliz. E depois dessa época que eu tirei minha carteira de motorista, aí surgiu uma oportunidade para mim que foi muito legal. Eu tinha feito magistério lá, né, no Paraná, que é um curso profissionalizante para ser professor. Foi onde eu desenvolvi a minha fala, fui perdendo a vergonha e cada vez eu fui me qualificando mais. E depois apareceu a oportunidade de eu vir morar em São Paulo. Chegou um tio meu, uma tia minha também, muito queridos no meu coração hoje. Eles chegaram e falaram, Wesley, você não quer vir morar em São Paulo? E na hora eu pensei, eu falei, cara, será?
Será que vale a pena eu ir morar em São Paulo? E eu tomei essa decisão e vim. Aí eu cheguei em São Paulo, vim trabalhar aqui e eu cheguei aqui e eu não sabia com o que eu ia trabalhar. Aí eu fiquei um mês agoniado sem conseguir trabalho. Resumindo, eu consegui um trabalho na academia para fazer um estágio, eu iniciei na faculdade de educação física e depois daí minha vida deslanchou. O salário baixo que eu ganhava no Paraná, eu consegui ir subindo ele aos poucos. Eu comecei também como estagiário, ganhando ali praticamente a mesma coisa, ganhando R$ 1.000. Eu trabalhava de sábado, eu trabalhava de domingo, eu trabalhava de meio de semana, trabalhava até 10 horas da noite. No outro dia eu vinha fazer plantão de manhã também para ajudar na academia. Desculpa. E eu ralava bastante. E foi uma época que eu aprendi bastante também. Eu saí do Paraná, que eu abria mão de muitas coisas, eu vim pra cá, eu abri mão da minha liberdade quando eu cheguei em São Paulo, porque os meus pais ficaram no Paraná, a minha irmã ficou no Paraná, e eu sentia muita saudade deles. Mas eu sabia que eu tinha um propósito para cumprir. E ao decorrer do tempo, eu fui estagiando, fui pegando conhecimento, fui fazendo amizades, até que passou uns anos e eu fui me qualificando cada vez mais, estudando na faculdade, estudando fora da faculdade. Comecei a pegar meus primeiros alunos depois de uns anos, comecei a prestar um serviço aqui, um serviço ali, fui pegando confiança com as pessoas e cada vez mais eu fui me aperfeiçoando e melhorando. Melhorando minha comunicação, melhorando a minha técnica do exercício, entendendo sobre treinamento, entendendo sobre dieta. E hoje em dia eu tenho uma comunidade, eu tenho a minha consultoria online, hoje eu presto serviço para diversas pessoas, eu tenho aluno em São Paulo, eu tenho aluno no Paraná, eu tenho aluno na Irlanda, eu tenho aluno em diversos lugares onde eu consigo prestar esse serviço e agregar na vida dessas pessoas também. E antigamente eu recebi um salário ali de R$ 1.000, hoje eu recebo praticamente 8, 10 vezes a mais que isso. E quando eu falo isso, não é simplesmente para mostrar, nossa, eu sou o cara, eu sou o pica. Não, é para mostrar que se eu conseguir melhorar de vida, você também consegue. Eu não vou falar para você que é fácil, porque não é fácil, não é simples. Você vai precisar abrir mão de sair, você vai abrir mão de muitas vezes comer aquele lanche que você quer na noite, mas você tem um propósito. E hoje em dia eu tenho a minha namorada, hoje em dia já é noiva. Quando eu vim para São Paulo, eu trabalhei um tempo aqui, acabei conhecendo ela, que hoje é a mulher da minha vida, eu dou tudo por ela. Hoje estamos noivos, prestes a se casar, falta aproximadamente 11, 12 meses para a gente se casar e eu estou muito feliz. E hoje em dia eu me sinto muito completo, porque eu acredito que felicidade não é só você ter dinheiro. Eu acredito que felicidade vai muito além. E felicidade é algo muito individual para cada pessoa. Para mim, felicidade é eu conseguir estar bem com Deus, uma boa relação, eu estar feliz com o meu relacionamento, eu estar estavelmente, financeiramente, estar bem estável, que isso também passa uma tranquilidade muito boa, você poder chegar no mercado, comprar algo que você quer, sem você ficar preocupado se o dinheiro vai dar ou não. Isso também passa uma tranquilidade muito boa. Então, felicidade para mim é estar junto com a minha família, independente hoje. A minha mãe mora em Minas, o meu pai mora no Paraná, mas eu tenho uma relação muito boa, tanto com meu pai quanto com a minha mãe. E eu me sinto muito realizado. Os meus parentes aqui em São Paulo me dão uma força, cara, absurda. Tudo que eu precisar, eles estão aqui para me ajudar. O que eu quero deixar de recado para você? Que você realmente busque sair da média. Não se contente você ter o seu salarinho do mês, você acordar todos os dias da sua vida de manhã, você almoçar, você tomar um café da tarde, jantar, você dormir e você repetir aquilo novamente no outro dia. Isso daí não entra na minha cabeça. Eu acredito que eu não vim no mundo só para nascer, reproduzir e morrer. Eu acredito que eu vim para agregar na vida das pessoas, eu vim nessa vida para mudar vidas e eu vim nessa vida para mudar a minha realidade e a realidade das pessoas que estão à minha volta. Eu não quero simplesmente ter o meu filho, colocar ele numa creche, eu começar a trabalhar de manhã, parar à noite, dia de sábado eu ficar um pouco em casa, levar ele no parque. Não, eu não quero simplesmente isso.
Eu quero ter uma família, eu construir um laço forte, pegar tudo o que eu tenho de conhecimento, passar para o meu filho, passar para minha filha, passar para as pessoas que estão na minha comunidade, que fazem parte da minha consultoria hoje. Então, o que eu tenho na minha mente não é simplesmente ter uma vida normal. É claro que eu quero ter uma vida comum, igual às outras pessoas, só que eu não quero ficar acomodado. A todo momento eu busco evolução. Seja no trabalho, seja evolução espiritual, seja evolução física, seja evolução mental, eu quero estar evoluindo a todo momento. E para você que está assistindo esse vídeo, seria muito legal se você tivesse essa mentalidade também. Você está sempre evoluindo, em uma constante evolução. Não se contente com pouco. E uma coisa, nunca é tarde para você realizar nada. Nunca é tarde. Independente se você tem 30, 40, 50 anos. Pô, quero começar uma faculdade hoje. Cara, vai demorar 4 anos. Tá, mas e aí? Se vai passar os 4 anos do mesmo jeito. Se você não estudar, os 4 anos vai passar. Se você estudar, os 4 anos vai passar da mesma forma. Então resta você saber o que você quer para você. Se você quer passar os próximos anos da sua vida fazendo algo produtivo, ou se você vai passar esse resto da sua vida simplesmente fazendo nada de legal, nada de produtivo, estando sempre no mesmo patamar. Então, eu tentei resumir aqui um pouco da minha história para vocês. Eu não consegui nada de mão beijada. E eu acredito que eu estou no começo da minha vida. Eu estou no início. Hoje eu tenho apenas 22 anos. A minha meta é quando eu tiver ali meus 30, 35 anos, eu já estar bem estável financeiramente, poder pegar minha esposa, poder viajar, poder pegar meu filho, poder viajar numa data aleatória do ano. Então, essa é a minha meta. E cada vez mais agregar na vida das pessoas. Tá sempre fazendo coisas produtivas para mudar a vida das pessoas para melhor. Trazer as pessoas cada vez mais próximo de Deus, trazer as pessoas cada vez para uma vida saudável e tá sempre agregando positivamente. E se você curte esse tipo de conteúdo, curtiu um pouco da minha história também, se eu conseguir agregar algo na tua vida, comenta aqui o que você achou, comenta o que você quer ver aqui também sobre temas, né, nesse canal, que eu vou estar trazendo também para vocês. Então, é isso. Grande abraço para você que ficou até aqui e Deus te abençoe.